Bom, meninas, voltei. Agora nós vamos então fazer a correção do volume 6, desculpa, do capítulo 6 do volume 2 da nossa apostila, ok? Então, vida de bicho. Aqui a gente trabalhou as fábulas, né? Então eu peço que vocês retomem a apostila para a gente fazer a correção, ok? Bom, a primeira atividade pedia para vocês o seguinte: quais animais apareciam na ilustração? Então, a ilustração, para não precisar ficar voltando, a prof vai mostrar aqui na apostila. A ilustração era desta página, ok? Então, desta página, quais eram os animais que apareciam? Então, olha lá, nós temos a garça, nós temos um burro, nós temos os peixes e nós temos um canário aqui em cima, tá vendo? Então, são esses 4 animais que aparecem nessa ilustração. A atividade 2, 3 e 4, ela era pessoal, então vocês tinham que responder de acordo com o que vocês acham que está acontecendo, bom? Bom, a atividade 1, então, era para ler o texto, a prof já leu na aula anterior, então a gente vai passar. Na atividade número 2, pedia para vocês quais são os personagens dessa história. Então, os personagens dessa história são a garça, o sapo e os peixes, ok? A atividade 3 pedia qual o título da história. Então, o título da história é A Garça Velha, tá bom? Onde a história acontece? Acontece em uma fazenda, né? Tanto é que a garça fala, né? Vamos para o poço, ali na entrada da fazenda. Na atividade número 5, pedia por que a garça não conseguia pescar com facilidade. Então, porque ela já está velha e com a vista cansada, então ela não consegue mais enxergar tão bem, né, devido à sua idade, por isso que ela não conseguia pescar com facilidade. A atividade número 6 fala o seguinte: de acordo com a história, a garça passava dias inteiros sem comer e por causa da fome ela teve uma ideia. Que ideia foi essa? Então, a ideia que a garça teve foi de inventar uma história para colocar os peixes em um local onde ela pudesse vê-los sem dificuldade para poder assim, então, pescá-los para comer, ok? A atividade número 7 pede o seguinte: quem são os amigos de escamas do sapo? Então, os amigos de escama do sapo são os peixes, ok? Em seguida, perguntava: que ideia a garça passou ao repetir seu sapo, seu sapo? Ela quis dizer o quê? Ela estava com calma ou ela estava com urgência? Então, a resposta correta é urgência, né? Seu sapo, avisem os seus amigos, né? Avisem os seus amigos, né? Que eles precisam sair. Então, essa é a resposta correta, ok? Na atividade 8, fala o seguinte: por que para a garça era melhor que os peixes ficassem em um tanque de pedras pequenos e de águas transparentes? Então, para ela era melhor porque assim ela enxergaria os peixes com uma facilidade maior para pescá-los, né? No exercício número 9, falava o seguinte: quando a garça se oferece para levar os peixes até o poço, ela afirma que não corre risco e diz uma mentira. Que mentira é essa? Então a garça mentiu dizendo que ela era vegetariana, né? Coisa que ela não é. Ela estava levando os peixes para o poço justamente para poder comê-los mais tarde. Então ela mente falando que ela é vegetariana. Para quem não sabe o que significa a palavra vegetariana, a prof vai explicar. Vegetariana são aquelas pessoas que só comem vegetais, não comem nenhum tipo de derivado de carne, tá? Então elas só comem coisas vegetais, como frutas e legumes, ok?
Bom, na página 37, nós temos o exercício 10, onde vocês tinham que relacionar a imagem ao seu nome, né? De acordo com as suas características. Então, a garça, o que a garça foi? Ela foi esperta, né? Ela inventou uma história para atrair a sua comida. O que o sapo foi? Então, o sapo foi obediente, porque ele obedeceu a garça e passou o recado. E os peixes, eles foram ingênuos, né? Eles foram inocentes. Então, ingênuo quer dizer também inocente, porque eles acreditaram na história que a garça contou. Certo? Então, fica desta forma, ó. A garça no esperto, o sapo no obediente e os peixes no ingênuo. Na atividade 11, perguntava, nessa história, a garça agiu como um animal ou de modo parecido com os seres humanos? Então, nós podemos afirmar que a garça agiu de modo parecido com os seres humanos. Por quê? Porque, infelizmente, tem muitos seres humanos que usam da mentira, né, para se beneficiar. E isso não é legal, ok? Então, a resposta correta é de modo parecido com os seres vivos. Na atividade 12, vocês tinham que copiar do texto a frase que apresentava a moral da história. Então, era a última frase, aonde falava que não se deve acreditar em conselho de inimigo. No exercício 13, a palavra inimigo na moral da história refere-se a quem? A garça ou ao sapo? Então, neste caso, ela refere-se à garça, né? Na atividade 14, o que a moral dessa história quer dizer? Então, nós tínhamos que conversar entre nós. Então, a prof vai fazer um breve comentário para a gente ter essa conversa. Então, quer dizer o quê? Que a gente, antes da gente acreditar na primeira coisa que a gente escuta, nós devemos investigar, nós devemos ter certeza se aquilo de fato é verdade. A gente não pode sair por aí acreditando em tudo que a gente escuta, né? Muitas vezes existem pessoas que querem nos fazer mal e elas usam da mentira para atrair. Então, elas vão sempre falar aquilo que a gente quer escutar para fazer com que a gente acredite nela, né? Bom, na página 38, então, que foi a atividade de hoje, né? Vocês tinham que fazer a conta de história, então também é pessoal, porque vocês queiram fazer. Na pontuação, então, na atividade 1, prestem atenção, vocês tinham que ler, né, reler o trecho e me responder. Que sinal de pontuação é indicado para indicar a fala do personagem? Então, o sinal de pontuação é o travessão, ok? Na letra B, de quem são essas falas? Então, a primeira fala é dos peixes e a segunda fala é da garça, ok? Na página 39, no exercício 2, quem conta a fábula A Garça Velha? Seria um dos personagens ou alguém que participa da história? Alguém que não participa da história, né? No caso, o narrador. É ele quem conta a história. Da mesma forma que a prof leu para vocês, a prof estava sendo a narradora. Então, a prof não participou da história, a prof apenas contou a história para vocês. Então, é o narrador. Então, é alguém que não participa da história que contou ela, ok? Bom, no 3, vocês tinham que sublinhar a fala de um personagem. Então, nesse trecho, o que simboliza a fala é aqui onde tem o travessão. Ó. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Então, essa seria a frase que vocês teriam que ter sublinhado, ok? E de quem que é essa fala? Essa fala é da garça, né? Foi ela que pediu ao sapo que pedisse aos peixes para esvaziar o rio, né? Esvaziar a lagoa. Na 4, também pedia para vocês copiarem a parte em que contam os fatos do narrador. Então, a fala que o narrador falou. Então, seria: os peixes ficaram atarrantados e, temendo pelo seu fim, foram se acolher com a garça. No exercício B, pedia para vocês sublinharem novamente
fala, né, do personagem. Então, ó, sublinha a letra B. Sublinha a parte que indica a fala de um personagem. Então, seria essa aqui, ó. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar desta tragédia? Essa seria a fala que vocês tinham que sublinhar, tá bom? Na letrinha B aqui, ó, dessa atividade. E na letra C, tá perguntando de quem é essa fala. Então, essa fala é dos peixes, né? Na atividade número 5, vocês tinham que voltar lá no texto. Então, vamos voltar lá no texto para a gente dizer de quem era cada conversa. Então, vamos voltar, vamos voltar. Só um minutinho, nós estamos quase lá. Então, aqui, meninas, ó, prestem atenção. Vamos começar lá do início. Opa, passei demais. Bom, aqui no início, então, a gente tem aqui toda a leitura do narrador. E aqui nós temos o primeiro travessão. Então, esse primeiro travessão, quem falou foi a garça, tá? Então, era essa palavrinha que vocês tinham que marcar. Em seguida, vocês tinham a segunda fala. Então, que seria dos peixes. Em seguida, vocês iriam marcar a garça. Depois, lá onde fala, mas isso é impossível, seria os peixes. E por último, então, a fala da garça, ok? Vamos voltar, então, lá para a página 40. Só um minutinho, que nós estamos quase lá. 39, 40. Bom, na atividade 6, então, nós tínhamos as falas populares, né? Então, vocês tinham que pontuar elas. Então, ambas são diálogos. Então, todas elas vão levar o ponto de travessão. Olha lá, ó. Todos os primeiros quadradinhos são pontos de travessão. Então, ficou assim, ó. Alô, o Tatu tá aí? Essa fala, o Tatu tá aí, é uma pergunta. Então, ela leva o ponto de interrogação, ok? Então, ó. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu tando é a mesma que o Tatu tá. Já na fala do doce, também são perguntas. Então, são falas, são diálogos. Então, os dois primeiros quadradinhos são o travessão. E a gente já tá falando lá, ó. O doce perguntou pro doce. Então, se ele perguntou, então nós também vamos usar um ponto de interrogação. Então, olha lá, ó. O doce perguntou pro doce. Qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce. O doce mais doce é o doce de batata doce, certo? E aí, então, nós tínhamos a página 41, que ela é pessoal. Vocês iriam ter que colar as imagens, né? De acordo com os seus nomes. E, por último, fazer um desenho ilustrando a história da garça velha com os personagens novos que foram incluídos na história. Certo, meninas? Então, a nossa correção da atividade está feita, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. E lembrando que qualquer dúvida, a prof está sempre à disposição, tá bom? Daqui a pouco a gente tem mais uma aula. Beijos e até já!